Ecolalia. É um dos critérios B do DSM-5, falando no transtorno do neurodesenvolvimento do espectro autista. Ecolalia vem do grego, né? Eco, da palavra ecoar, e lalia, discurso, né? A primeira vez que comentaram isso na literatura médica foi desde o começo do autismo, então está muito ligado com o transtorno do espectro autista. Desde 1843, Leo Kanner, aquele psiquiatra que a gente conhece, teve até o nome do autismo, o autismo de Kanner, antigamente, ele comentou na literatura dele sobre ecolalia, sobre esse comportamento, e hoje está o critério, um dos critérios diagnósticos, né, dentro do critério B, para a gente estar amadurecendo a questão do diagnóstico do espectro autista. Uma questão importante também, a ecolalia não está só presente no autismo, está presente em outras comorbidades também. Um dos diagnósticos diferenciais também importante para a esquizofrenia e a ecolalia é que a diferença da ecolalia, o autista, ele não está alucinando, ele está falando, ele está discursando repetitivamente, e não porque ele está com a questão de alucinação sensorial, auditiva e falando coisas sem sentido. É um pouquinho diferente aí. E antes não se entendia isso, né? E é bem interessante, tanto é que hoje conseguiram diferenciar bem a questão da ecolalia. Tem um artigo que foi publicado em maio de 2015 sobre criança no espectro autista e a ecolalia. E a conclusão foi o seguinte, que 100% das crianças que produzem ecolalia têm um comprometimento na linguagem e o que acontece? A maioria do tipo de ecolalia é a mais comum, é imediata, né? Vamos falar um pouquinho dos tipos de ecolalia. A gente conhece 4 tipos de ecolalia, né? A imediata, que é muito comum, a criança repete o que ela mesma própria diz, às vezes ela escuta na televisão, o que a mãe comentou, o pai. O segundo tipo de ecolalia é a ecolalia tardia, né? É a questão da criança que ela viu um filme semana passada, alguém comentou na escola, uma conversa que ela escutou, e ela repete isso aí tardiamente, achando necessário naquele momento que ela se encontra. Um outro tipo de ecolalia bem interessante é a ecolalia mitigada. Essa ecolalia não é muito comum, eu vi poucas vezes. O que acontece? Essa criança, ou adolescente também, dependendo do grau de comprometimento, ela é funcional, ela responde, por exemplo, vamos lá, a criança, como que é o seu nome? A gente pergunta, né? E a criança comenta, dá uma resposta funcional com outra personagem. A criança responde funcionalmente o comando, a pergunta que é direcionada a ela, só que numa voz de uma terceira pessoa, ou seja, é um timbre, entonação de voz, não é ela imitando um desenho animado, a questão de uma voz que não pertence a ela, né? É bem interessante isso aí. A gente vê menos, mas a gente encontra por aí. O outro tipo de ecolalia é a ecolalia palilalia, né? É o discurso repetitivo da própria criança, muitas vezes repetida, que ela fala o que ela muitas vezes está dentro do hiperfoco dela, ela repete e ela volta a repetir de novo aquele discurso e se torna muitas vezes maçante, né? E a gente se encontra também nessa questão do contexto da ecolalia. Hoje, a gente sabe que a ecolalia, por que a criança ou adolescente no transtorno do espectro autista, ele produz esse comportamento? Perguntando para alguns pacientes, eles falam, não, é para me regular, eu fazia isso quando era criança, porque às vezes era fuga, né? Eu não tinha o que oferecer de resposta, o comando, o atendimento, a pergunta ofertada, e eu respondia com uma ecolalia. Então a gente entende um pouquinho mais outros motivos também para se autorregular, né? Quando que a gente vai tratar a ecolalia? Bom, a ecolalia muitas vezes ela vai diminuindo, né? Com o tempo o cérebro vai amadurecendo, questão de comportamento, intervenções comportamentais, só que alguns preservam na fase adolescência, cada caso é um caso, mas enfim. Por exemplo, a mitigada, se a criança só consegue oferecer essa resposta funcional na ecolalia mitigada, você não vai intervir comportamentalmente, até com medicação, para diminuir essa questão da ecolalia mitigada. Pelo menos ela está sendo funcional. Então é interessante você manter.